Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, demais deputados. Hoje eu subo à tribuna tendo que reconhecer que estou indignado. Esse final de semana, a cidade do Rio de Janeiro vivenciou cenas muito tristes. Cenas que a gente não pode classificar como menos que inaceitáveis. A Prefeitura do Rio de Janeiro desenvolveu uma operação em conjunto com o Governo do Estado, representando-se a primeira pela Secretaria de Desenvolvimento Social e a segunda pela Polícia Militar, onde operaram um verdadeiro apartheid. Ônibus vindos da Zona Norte, cheios de jovens, pobres, na sua maioria negros, foram parados pela polícia e foram simplesmente acolhidos para centros de triagem para adolescentes. Nos ônibus que foram parados, nos dias 22 e 23 de agosto, sábado e domingo, foram dezenas de jovens, 90 num dia e 70 no outro, totalizando 160 jovens pobres, majoritariamente negros, de chegar até a praia. Na reportagem do Jornal Extra, que noticiou esse fato, mostrava que em um desses ônibus, 15 jovens foram recolhidos. Dentre esses 15 jovens, 14 eram negros. Não havia registro de nenhum incidente no ônibus. Não se tratava de um bonde, não se tratava de um arrastão, não se tratava de nada disso. Nenhuma droga foi apreendida dentre os jovens daquele ônibus. Nenhuma arma foi apreendida dentre os jovens daquele ônibus. E mesmo assim, foram todos levados, foram todos recolhidos e impedidos de chegar à praia. Qual era o seu delito? Serem pobres, serem negros e se enquadrar no perfil social que a Secretaria de Desenvolvimento Social da cidade do Rio de Janeiro e que a Secretaria de Segurança Pública resolveram definir como perfil de periculosidade que não pode frequentar as praias da cidade do Rio de Janeiro. Temos que colocar nome onde é devido. O nome disso é racismo. Há nessa ação uma grave violação dos direitos que ficaram dessa maneira. São sociedades que hoje a história não se priva em condenar. Foi a Alemanha nazista, foi a África do Sul do apartheid, foram os Estados Unidos da América da segregação racial, onde se revoltaram figuras como Martin Luther King, como Malcolm X. E agora, o governo do Estado do Rio de Janeiro, a Prefeitura do Estado do Rio de Janeiro, caminham fortemente nessa direção. Primeiro, cercaram as favelas. Não era uma política para que os ingleses vissem, era uma política para que os ingleses não vissem. As principais vias da cidade tiveram as suas favelas escondidas, com as barreiras acústicas. Depois, vivenciamos o governo municipal, que acumula o maior número de remoções na sua história, despejando de suas casas quase 100 mil pessoas. Tivemos mais. Tivemos a política das internações compulsórias, recolhendo das ruas, em massa, a população pobre, e internando muitas vezes com um completo desconhecimento das famílias. Políticas higienistas, políticas de limpeza social. E agora, chegamos ao mais puro absurdo.
impedir que jovens negros que não cometiam nenhuma ilegalidade, que não eram suspeitos de nada, diretamente, individualmente, fossem proibidos de frequentar as praias da zona sul da cidade. Não eram suspeitos de nada individualmente, porque sobre eles se despejou o manto maldito da suspeição coletiva. A suspeição coletiva, ela tem o grave poder de levantar os direitos individuais, de suspender as normas jurídicas, de fazer com que os direitos de qualquer um possam ser suspensos. É o que alguns autores chamam de estado de exceção. Vivemos um momento onde algumas regras não podem ser respeitadas em nome de quê? Em nome da segurança? Em nome da guerra? Em nome de quê? Isso não está claro. O que está claro é uma política de segurança absurda, onde enquanto a maioria dos crimes, especialmente dos homicídios, não são desvendados, pobres e negros são presos às levas. Enquanto o governo do Estado se recusa, por exemplo, a convocar os policiais civis aprovados no concurso, que vêm aqui a essa casa se manifestar diariamente para um ônibus vindos da Zona Norte para impedir que jovens, pobres e negros estejam frequentando as praias da Zona Sul da cidade. Isso é inaceitável, isso é criminoso. Por isso, estamos hoje entrando com uma representação no Ministério Público para que investigue a conduta da Secretaria de Desenvolvimento Social da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, da Secretaria de Segurança Pública e da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro pelos crimes de discriminação racial e pela violação dos direitos dos adolescentes, conforme previsto no Estatuto das Crianças e do Adolescente. Bertold Brecht, nos chamando a atenção para o perigo de banalizarmos a barbárie, de sermos indiferentes com a barbárie quando ela se manifesta no nosso lado, escreveu um poema que eu gostaria de ler para ilustrar essa nossa reflexão. Primeiro, levaram os negros, mas eu não me importei com isso, eu não era negro. Em seguida, levaram alguns operários, mas eu não me importei com isso, eu também não era operário. Depois, prenderam os miseráveis, mas não me importei com isso, porque eu não sou miserável. Depois, agarraram os desempregados, mas como tenho o meu emprego, também não me importei. Agora, estão me levando, mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. É fundamental que não banalizemos a barbárie, que não tratemos como natural a suspeição e a suspensão dos direitos coletivos. Nós, temos aqui uma tarefa fundamental de enfrentar esse debate com toda a crueza que ele se impõe. Estamos diante de uma atuação de desrespeito a direitos básicos. Não podemos banalizar isso antes que a própria democracia esteja em questionamento. É muito grave e é cada vez maior esse processo de desrespeito aos direitos da população pobre e negra. Vamos provocar o Ministério Público, assim como estamos provocando essa casa, para que haja na sociedade um debate e que não se banalize a barbárie. Obrigado, senhor presidente.